tempo de reconstruir. Esse é o nosso tema, Missões Estaduais 2021. Então, você sabe o que é reconstruir? Reconstruir é fazer algo novo. Assim Neemias fez. Em Neemias 2:18 diz assim: sim, vamos começar a reconstrução. E assim, Deus faz nas nossas vidas. Ele reconstrói caras velhos e fez coisas novas, entendeu? Então não vamos esquecer. Eu amo, multiplico, oro e reparto. Também não vamos esquecer de contribuir. Essa é a nossa missão. Jesus transforma e também reconstrói. O que era velho, Jesus agora fez novo. Campanha Missões Estaduais 2021. Tchau, tchau. Deus te abençoe. Beijinho de coração. Tchau, bye, bye. Dicas do Ministério da Saúde para se proteger do novo coronavírus. Medidas simples de higiene podem te ajudar. Evite contato com pessoas que estejam com sintomas de gripe ou que já estejam doentes. Lave as mãos com frequência, principalmente depois do contato com pessoas doentes. Use lenço descartável para higiene nasal. Cubra o nariz e a boca quando espirrar ou tossir. Evite tocar nos olhos, nariz e boca. Lave as mãos após tossir ou espirrar. Não compartilhe objetos pessoais como talheres, pratos, copos e garrafas. Mantenha os ambientes bem ventilados. Se você é profissional de saúde, sempre atenda casos suspeitos utilizando equipamentos de proteção individual. Com estes cuidados básicos, você pode ajudar a reduzir o risco de contrair ou transmitir doenças respiratórias como o novo coronavírus. Olá, muito boa noite, queridos irmãos, queridos amigos. Um prazer, mais uma vez, recebê-los aqui no estudo da nossa igreja, nesta quarta-feira, dia 16 de junho. Louvamos a Deus pela oportunidade que Ele nos concede nesta noite. Aqueles que nos acompanham nas redes sociais, muito bem-vindos. Deus possa abençoar a sua vida, a sua família. Com certeza, você muito bem-vindo conosco em mais este culto. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever, aqueles que porventura ainda não se inscreveram. Já ultrapassamos a faixa de 100 inscritos. Recebemos do YouTube, nesta semana que passou, uma mensagem dando os parabéns pelo número de pessoas inscritas nos nossos cultos durante este período. Louva a Deus então pela sua vida, que se inscreveu, e com certeza aqueles que ainda não se inscreveram devam fazer ainda nesta noite. Em junho nós temos 3 comemorações marcantes. No dia 6 de junho, primeiro domingo, nós temos então o Dia do Homem Batista. Nossos parabéns a todos os homens da nossa igreja e também a todos os outros irmãos de outras igrejas, homens de outras igrejas, que têm um papel muito importante em nossas igrejas. Então, louva a Deus pelos homens batistas nesta comemoração tão importante. No dia 13, domingo que passou, foi comemorado também o Dia do Pastor. Eu quero também parabenizar o pastor Jaci Palhinha, em nome da nossa igreja, e também
quero pedir à igreja, solicito à igreja para que ore pelos pastores da nossa igreja e também os pastores da nossa associação, do nosso estado, porque com certeza Deus tem nos abençoado tremendamente. Na semana passada, nós tivemos 30 horas de oração, foi promovido pela Junta de Missões Nacionais e também pela Ordem dos Pastores Batistas do Brasil e pelo Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. Foram 30 horas abençoadas, orando pelos pastores, pelas famílias e também pelos filhos de pastores. Então, eu quero deixar aqui, meus irmãos, a nossa gratidão a Deus, porque milhares e milhares de pessoas oraram por nós neste período, e eu quero então deixar o meu apelo à igreja para que ore também por mim e também pelo pastor Jaci Palhinha. Mas também este é o mês em que estamos trabalhando com missões estaduais. Então vamos orar pelos nossos missionários para que Deus possa ajudá-los nos seus campos missionários, nas mais diversas áreas. Com certeza são homens chamados por Deus, convocados por Deus para a obra missionária. O nosso estudo de hoje tem como tema: Eu preciso de Jesus, nossos futuros missionários. Está baseado em Marcos capítulo 10, de 13 até o verso de número 16. Um novo tempo em 2021 com Jesus, que Deus possa nos abençoar, e daqui a pouco então a gente volta.
carta aberta foi eu quem fechei. A velha amizade foi eu quem tirei. O relacionamento que você perdeu doeu, eu sei, fui eu. A oração que eu decidi não responder é que eu prefiro te ver perder coisas do que te perder. Até a sua madre que encerrou fui eu. Doeu, eu sei, sofreu. Doeu, eu sei, sofreu. Mas o silêncio eu decidi quebrar. Hoje desci só pra te explicar tudo aquilo que não entendeu. Fui eu, fui eu. Foi livramento, fui eu te guardando. Sei que sofreu, não entendeu, estava te ensinando. Foi livramento, você só sofreu agora. Eu não compliquei, nunca errei. Amanhã me agradecerá pelos detalhes da tua história. Hoje desci só pra te explicar que tudo aquilo que não entendeu fui eu, fui eu. Foi livramento, fui eu te guardando. Eu sei que sofreu, te ensinando. Foi livramento, você só sofreu agora. Eu não compliquei, nunca errei. Amanhã me agradecerá pelos detalhes da tua história. O tempo novo irá chegar. Agradecerá pelos detalhes da tua história, pelos detalhes da tua história.
sonhar. Um tempo novo irá chegar, o teu Samuel irás carregar. Tu vais superar tudo que viveu em Deus. Eu preciso de Jesus, nossos futuros missionários. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 10, de 13 a 16, um texto conhecidíssimo dos irmãos, com certeza. Provavelmente até alguns dos nossos amigos já conhecem, então, esse texto. Mas eu gostaria de fazer a leitura quando Jesus abençoa as crianças, Marcos capítulo 10, de 13 ao verso de número 16. Diz assim o texto: Alguns lhe traziam crianças para que as tocassem, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixai as crianças virem a mim e não as impeçais, porque o reino de Deus é dos que são com elas. Em verdade, vos digo que qualquer pessoa que não receber o reino de Deus como uma criança, jamais entrará nele. E pegando-as nos braços, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Que Deus então possa nos abençoar, nos orientar na leitura do texto que haveremos de trabalhar nesta noite, nesse texto. Baixe sua cabeça neste momento, onde você está, e vamos falar com o nosso Deus nesta hora. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Oremos. Ó Deus, nós estamos imensamente gratos a Ti pela oportunidade, Senhor, desta noite. Uma noite abençoada, orientada, dirigida por Ti, e nós te pedimos, ó Pai, por cada ouvinte, por cada participante deste estudo, deste encontro, nesta noite. Senhor, abençoe todas as famílias da nossa igreja, das outras igrejas, de outras denominações. Senhor, que Tu possa salvar as famílias, Senhor, do nosso Brasil. Também te agradecemos pelo Dia do Homem Batista na semana passada, o Dia do Pastor, como também, Senhor, a programação especial nesta noite deste mês, quando estamos comemorando missões estaduais. Dá-nos, ó Pai, a Tua direção e ajude-nos, ó Pai, para que venhamos a fazer tudo para a honra e glória do Teu santo nome. É a oração que fazemos com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, agora e para todo sempre. Amém. Queridos, como introdução deste estudo, nós vamos pensar algumas coisas muito interessantes à luz desse texto. Quero dizer aos irmãos que um dos investimentos que a igreja precisa são com as crianças. Nós sabemos disso. Podemos investir em todas as outras áreas, mas eu creio que nós precisamos dar uma atenção muito especial às nossas crianças. E alguém vai perguntar: por que, pastor, este momento em que o senhor tem se preocupado com as crianças? Por quê? Porque crianças, presente, e nossos futuros missionários de nossas igrejas. Consequentemente, missionários das nossas igrejas, mas também da nossa denominação. 3 organizações têm marcado a história dos batistas no nosso estado, na nossa Convenção Batista Fluminense e no nosso Brasil. O Ministério com Crianças, os Embaixadores do Rei e as Mensageiras do Rei. Por que as mães levavam as crianças a Jesus? Porque criam nele e o reconhecia como o Messias. Porque sabiam que em Jesus os seus filhos estariam abrigados. Jesus
se indigna com os discípulos que queriam então impedi-las. Então, no texto, nós temos muito claro, meus irmãos, este impedimento por parte dos discípulos quando Jesus queria então estar com as crianças. Segundo momento, meus irmãos, um exemplo, um grande contraste. Os discípulos impediam, Jesus abençoa. Jesus então tomou as crianças em seus braços. Ele impôs as mãos sobre elas e ele as abraçou e abençoou. Um terceiro momento que eu gostaria de deixar com os irmãos, que as crianças são um exemplo para nós. E isso então Jesus nos ensinou. Quem quiser ser salvo, precisa se humilhar. Quem se humilha, como a criança, será grande um dia. Nós devemos tomar o exemplo, então, com as crianças. Quero pensar, então, meus irmãos, neste momento, sobre essas três situações que creio serem tão importantes para os nossos dias. Primeiro, nós precisamos pensar que o texto nos leva a pensar, logo no verso de número 13, alguns lhe traziam crianças para que as tocassem, mas os discípulos então o repreendiam. Então, irmãos, nós entendemos que aquele momento era um momento muito difícil no ministério de Jesus. Porque, por certo, Jesus gostaria de estar com as crianças. Jesus amava as crianças. Jesus gostaria de estar naquele momento com as crianças. Mas, diz o texto, meus irmãos, que os discípulos os repreendiam. Então, até hoje, meus irmãos, em alguns momentos, as crianças elas são colocadas em algum momento à parte. E até mesmo fazemos uma determinada discriminação, não é o nosso caso, a nossa igreja, mas algumas igrejas, as crianças são colocadas à parte dentro, então, do seu contexto. Então, eu gostaria, meus irmãos, de dizer que o nosso estudo desta noite é Eu Preciso de Jesus, nossos futuros missionários. Entendo eu que isso é muito importante para a vida de todos nós, para, então, o nosso ministério. Outro aspecto, meus irmãos, que nós queremos deixar com os irmãos, é que no verso de número 14, Jesus, porém vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixai as crianças virem a mim e não as impeçais, porque o reino de Deus é dos que são com elas. Então, os irmãos entendam que este momento participativo na vida de Jesus, no ministério de Jesus, ele ficou muito indignado com os discípulos. Na verdade, os discípulos não poderiam tomar aquela decisão. Os discípulos não poderiam impedir uma ação muito importante no ministério de Jesus, naquele momento, quando ele desejava abençoar, então, as crianças. Então, queridos irmãos, eu entendo que é muito importante que nós venhamos a verificar que as crianças têm um papel muito importante na igreja do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu tenho um amor profundo às nossas crianças, as crianças da nossa igreja. Mas eu tenho, meus irmãos, um amor profundo por todas as crianças e, com certeza, meus irmãos, aonde estou, quando há uma criança, quando tem uma criança, eu tenho, meus irmãos, uma grande alegria de estar com elas, de brincar com elas, de participar com elas de algum momento, fazendo algo, na verdade, que elas precisam. Então, eu quero deixar registrado esta nossa parte
este primeiro momento, meus irmãos, porque as mães levavam as crianças a Jesus. Um grande contraste. Os discípulos impedem, Jesus abençoa. No verso de número 15, irmãos, eu gostaria de fazer uma colocação muito importante quando o texto diz assim: em verdade vos digo que qualquer pessoa que não receber o reino de Deus como uma criança, jamais entrará nele. Então os irmãos entendam que Jesus tomou então as crianças em seus braços. Jesus amou as crianças. Jesus valorizou as crianças. Jesus deu importância do que elas de fato merecem. Ele impôs as mãos sobre elas. Foi um ato, meus irmãos, muito importante na vida de Jesus e especialmente no seu ministério. Então eu quero chamar a atenção dos irmãos, da mesma maneira como Jesus deu crédito às crianças, nós precisamos então, nos nossos dias, nesses dias tão difíceis, quando a mente das crianças tem sido poluída pelos meios de comunicação, tem tido muitas crianças com muitas dificuldades, há uma situação muito caótica na vida das famílias, e isso tem trazido, meus irmãos, um grande impedimento, especialmente neste tempo de pandemia. Quantas crianças estão deixando de ir à escola? Quantas crianças estão deixando de ir à igreja por motivo dos mais diversos, inclusive afetados alguns bairros, algumas cidades com a pandemia de uma forma muito intensiva. Então, queridos, ele impôs as mãos sobre ela, ele as abraçou, ele as abençoou. E eu gostaria, meus irmãos, que nós pudéssemos levantar esta bandeira no sentido de nós amarmos as nossas crianças, amar as crianças do nosso bairro, trazê-las à nossa igreja, a participação da nossa escola bíblica dominical. Nós temos professoras qualificadas que podem ajudar e até mesmo mudar o quadro do sofrimento de muitas delas. Então eu gostaria de deixar com os irmãos essa palavra, este grande contraste, meus irmãos, porque os discípulos impedem, mas Jesus então abençoa. Quero pensar então no terceiro item, que as crianças são exemplo para nós. E isto então, Jesus então ensinou. No verso de número 16, nós temos o seguinte: e pegando-as nos braços, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Meus irmãos, que é gesto mais importante e mais abençoador, como lições preciosas para os nossos dias, esse gesto de Jesus? Por quê? Porque Jesus via naquelas crianças, meus irmãos, um grande potencial. E nós, nos nossos dias, em pleno século, nós vamos entender de que nós precisamos, então, valorizar as nossas crianças e sabermos, meus irmãos, que elas são importantes para todos nós. O nosso tema: eu preciso de Jesus, nossos futuros missionários. Quem quiser ser salvo, precisa então se humilhar. Quem se humilha como uma criança será grande um dia. A própria palavra de Deus, esse próprio encontro com Jesus, com as crianças, meus irmãos, dá um entendimento muito claro a respeito então de que em algum momento, meus irmãos, o que somos hoje, nós temos a certeza porque conhecemos um dia o Evangelho de Cristo Jesus e fomos tremendamente abençoados como crianças. Então, eu poderia neste momento abrir um grande espaço para que alguns pudessem dar o seu testemunho de como, quando
conheceram Jesus e hoje estão fazendo um trabalho que Jesus mesmo tem lhes confiado. Então, nós devemos então, em algum momento, nos tornarmos então como crianças, assim como a palavra de Deus então nos ensina. E pegando-as nos braços, abençoa-as, impondo-nos então as mãos. Ou seja, dando bênção, dando graça, para que as crianças pudessem ter a sua participação então muito efetiva no seu ministério. Estamos então neste momento partindo para a conclusão do nosso estudo, cujo tema: eu preciso de Jesus, nossos futuros missionários. E agora, esta conclusão, ela vem a ser desafiadora no sentido de nos reportarmos então ao passado, aquilo quando, na verdade, em algum momento, muitos de nós aceitamos a Jesus como Salvador pessoal e hoje Deus tem nos dado a oportunidade de trabalharmos na sua igreja para a honra e glória então do nosso Deus. O exemplo do que Jesus deixou para nós, Igreja de Cristo. Quero então desafiar alguns irmãos no sentido: o desafio à igreja a se preocupar com as crianças, pois creio também que o que somos hoje devemos agradecer aos nossos pais e à igreja que se preocuparam em investir em nós quando éramos crianças. Então, irmãos, esse desafio ou esses desafios que nós tivemos no passado, as oportunidades que nós tivemos no passado, as oportunidades quando, meus irmãos, os nossos pais, os nossos avós, em alguns momentos, que é o meu caso, me levava então à igreja. Meus irmãos, eu me recordo muito bem, meus irmãos, quando aceitei a Jesus como Salvador pessoal. Meus irmãos, eu tinha aí por volta dos meus 6 a 7 anos. Mas eu quero dizer, meus irmãos, que há um cântico, há um hino do nosso cantor, quando ele se reporta então às crianças: vinde meninos, vinde a Jesus. Então, irmãos, esta é uma mensagem importante, meus irmãos, registrada então no nosso cantor cristão. Mas eu quero dizer aos irmãos, o nosso tempo de embaixadores do rei. Uma vez embaixador, sempre embaixador. Nós temos hoje homens que já estão até mesmo com uma certa idade. Eu tive a oportunidade de pregar numa igreja em que eu recitei esta frase, meus irmãos, e muitos irmãos já com uma certa idade puderam responder em uma só voz: uma vez embaixador, sempre embaixador. Mas eu quero me reportar também às mensageiras do rei. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. Isaías 61:a. Então, irmãos, as mensageiras, as irmãs já com uma certa idade hoje, lembram perfeitamente desta divisa que fora um marco e tem sido um marco para as meninas do passado, para as moças e também para as senhoras, esse grande desafio, esta grande mensagem do profeta Isaías há 750 anos aproximadamente antes de Cristo. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. E finalmente, meus irmãos, por isso eu preciso de Jesus, nossos futuros missionários. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que este estudo seja um estudo desafiador, não só para a nossa igreja, como também para os pais, para os avós, para as igrejas e outras igrejas que estão participando deste encontro, e que Deus possa abençoá-los
sabendo que as nossas crianças, com certeza, serão os nossos futuros missionários. É tempo, então, de integrarmos cada vez mais as nossas crianças, meus irmãos, porque elas são o presente e o futuro. Que Deus nos abençoe, é a nossa oração. Amém. Junto ao pé da cruz, a graça e a dor se encontram. Demonstraste o amor, mesmo em meio às provações. Dou-te o coração, dou-te o coração. Posso então renascer em Jesus Cristo, vestir as vestes do perdão, com fé em tua misericórdia. Os meus passos ao redor, junto ao pé da cruz, junto ao pé da cruz, refeita por completo.
Olá, você me conhece há muito tempo, mais de 200 anos para ser exata. Eu sou filha da ciência. Eu sei, nem todo mundo entende como a ciência funciona. Mas o que importa é que ela existe para fazer sua vida melhor. E eu existo para salvar vidas. Fui eu quem combateu a pólio e fez milhões de crianças poderem correr à vontade. Fui eu quem afastou o pavor da febre amarela e da meningite que assustavam os brasileiros. Até hoje ajudo a livrar seus filhos e netos do sarampo, da cachumba. Eu e minha mãe, a ciência, ajudamos a resolver muitos problemas que pareciam sem solução. Agora, temos que estar juntos, mais uma vez. Não dê ouvidos a quem não entende a ciência ou tem memória curta. Conte comigo. Meu nome é vacina. A vacinação em massa vai vencer a pandemia. Que pena que o nosso culto acabou. Foi muito bom vocês estar aqui. Nossos cultos são na quarta-feira, estudo, domingo pela manhã, escola dominical, domingo à noite, culto de louvor e adoração. Não percam, Jesus tem algo especial para você e para toda a sua família. Deus te abençoe. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, clicar no sininho das notificações e para não perder nenhum dos cultos. Aposto que Jesus e vocês vão gostar dos nossos cultos. Tchau, tchau. Beijinho no coração, hein?